Qual é o tamanho do seu copo? Estranha pergunta, né? Mas calma aí que você já vai entender. Hoje é dia 11/8/2020, madrugada do dia 11. Eu gravaria esse vídeo somente amanhã, mas Deus não me deixa dormir. Eu estou com essa mensagem faz alguns dias para gravar um vídeo, estou procrastinando e decidi então que eu ia levantar da minha cama e gravar esse vídeo. Eu queria compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, e a pergunta que eu tenho para te fazer é essa: qual é o tamanho do seu copo? Olha só, eu trouxe aqui dois copos para você poder entender o que eu quero dizer. Esse copo aqui, um copo pequeno, e esse copo é um copo grande. Imagina só que a quantidade de água que enche os copos são diferentes, correto? Um copo eu encho com menos água e o outro copo eu encho com mais água. Imagina só que essa água é o Senhor, é Deus, é a fonte de tudo. É a fonte inesgotável de amor, fonte inesgotável de sabedoria, fonte inesgotável de prosperidade, de conhecimento, enfim. Ele é a fonte inesgotável. Só que a quantidade que eu preciso de água para encher esse copo é muito menor do que a quantidade que eu preciso para encher esse copo. E o que determina a quantidade de água é o copo. Porque a fonte, que é Deus, ela é inesgotável. Ela tem água tanto para encher esse, como para encher esse copo. Então, qual é a diferença? Talvez você olhe para a vida de algumas pessoas e fala: por que algumas pessoas é o que eu não sou? Por que algumas pessoas têm o que eu não tenho? E aí eu quero te fazer essa pergunta: qual tem sido o tamanho do seu copo? Porque o que determina a quantidade de água é o tamanho do copo. Se você pegar a quantidade de água desse copo e colocar nesse, certamente muita água vai se perder. Por quê? Porque esse copo cabe menos água. Talvez ainda está complicado para você entender. E eu quero te falar um texto da Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. A Palavra de Deus diz que o profeta Eliseu chega na casa de uma mulher que era viúva, não podia trabalhar. Ela fala assim para o profeta: profeta, meu marido é morto, não posso trabalhar, os credores, eu estou devendo para algumas pessoas, meu marido deixou dívida, e já vieram me cobrar e eles querem levar os meus filhos como escravo. O que eu faço? O profeta fala: o que você tem? Ela fala: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Ele fala: então pega o azeite, vai na casa dos teus vizinhos, pega bastante vasilha, não pouca, sai pedindo as vasilhas emprestadas, entra no seu quarto, pega a quantidade pouca de azeite que você tem e vai colocando nas vasilhas. E assim ela faz. Ela pega as vasilhas emprestadas, vai lá e começa a encher os azeites, as vasilhas com o azeite que ela tinha. E a palavra de Deus no versículo 6 diz que ela já tinha enchido todas as vasilhas. E ela pede para o seu filho: filho, me passa mais uma vasilha. Ele fala: acabou-se as vasilhas. Então o azeite cessou. Olha o que eu aprendo com isso. Se ela tivesse 10 vasilhas, Deus teria feito transbordar nas 10, correto? Deus teria enchido com aquele azeite as 10 vasilhas. Mas se ela tivesse 10.000 vasilhas, Deus também tinha enchido as 10.000 vasilhas, porque o azeite era inesgotável, porque vinha de Deus. O azeite só parou quando acabou o espaço para colocar aquele azeite. E o que eu entendo com isso, querida? O que te falta hoje para você prosperar no seu ministério? O que te falta hoje para você prosperar na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, nos relacionamentos? Simplesmente é a preparação. Simplesmente é poder me tornar uma vasilha maior. Mas, Wagner, como eu faço isso? Buscando a direção de Deus. Você pode se tornar uma vasilha maior, por exemplo, nos negócios, no teu trabalho, lendo mais, se preparando mais, pesquisando mais sobre o assunto. Deixa eu te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagina só que Deus chegasse para você hoje, e Ele tem poder para fazer isso, e te transformasse em um diretor da Microsoft, uma empresa bastante conhecida. Ele falasse: então eu vou transformar essa pessoa num diretor da Microsoft. Beleza, Deus tem poder para fazer isso. Mas você estaria preparado para ser diretor da Microsoft? Você tem conhecimento necessário para ser um diretor da Microsoft? Você entende o que eu estou falando? Deus tem coisa grande para colocar na sua mão. Ele só não colocou ainda porque você não está preparado.
Então, quando eu entendo isso, eu e você não precisamos ficar pedindo para Deus, Deus, coloque coisa grande na minha mão, Deus, faça eu prosperar na minha vida, faça eu prosperar no meu ministério, faça eu prosperar nos meus relacionamentos. Não, na verdade, o correto não é só ficar pedindo, mas o certo é me preparar, porque se Ele pode fazer, o que eu preciso fazer é me preparar. O que eu preciso fazer é ser um copo grande para poder caber mais água. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você.